Bom dia, pessoal. Vamos iniciar, mais uma aula. Hoje falaremos de gramática. Iniciaremos com a classe de palavras substantivos. Vocês estudam os substantivos no 5º ano do ensino fundamental. O que nós vamos apresentar aqui é uma revisão, porque a gramática ela não muda. E aí nós vamos revisar mais uma vez essa classe de palavras chamadas de substantivo. Então, vamos primeiro definir, dizer o que seria um substantivo. Substantivo ou nome é uma classe de palavras variável com que se designam ou se nomeiam os seres. Em geral, são termos responsáveis por nomear seres animados ou inanimados, reais ou imaginários, objetos, lugares e sentimentos. Então, resumindo, o que seria um substantivo? Substantivo vai ser aquela palavrinha que vai dar nome a todas as coisas. Tudo aquilo que existe, que possui nome, é considerado um substantivo. Quando eu falo que o substantivo ele nomeia seres animados ou inanimados, eu estou querendo dizer que ele vai nomear seres que possuem vida, como por exemplo, Rosa, é um ser que possui vida e eu estou atribuindo um nome a ela, então é um substantivo, ou um ser inanimado, que é um ser que não possui vida. Por exemplo, casa. Casa existe, recebe um nome, mas não possui vida, é um ser inanimado. Se eu atribuir um nome, esse nome que eu dei a esse ser, ele vai ser chamado de substantivo. Reais, como pessoas, seres, animais, cobra. Cobra é um ser real. Então, eu estou atribuindo um nome a ela. Se eu atribuo um nome, esse nome vai ser considerado um substantivo. E imaginários, como fada, bruxa, saci, fantasma, eu estou atribuindo o nome a um ser, seja ele real ou da minha fantasia e do meu imaginário. Objetos, como por exemplo caneta, cadeira, mesa, escada, lugares, Icó, Cedro, Rio de Janeiro, São Paulo, e os sentimentos, tristeza, amor, paixão, ódio. Então, tudo aquilo que eu atribuo um nome é considerado um substantivo. O substantivo ele é considerado também uma classe de palavra variável. Sempre que vocês ouvirem esse termo dentro da gramática, variável, quer dizer que essa classe de palavra ela pode sofrer alterações, mudanças. E que mudanças são essas? Essas mudanças na gramática, nós chamamos elas de flexões. No caso do substantivo, ele vai poder sofrer mudanças no que se diz respeito ao gênero, no que se diz respeito ao número e ao grau. O que é o gênero dentro da gramática? Feminino e masculino, ou seja, uma palavra, um substantivo, ela vai poder passar do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. Por exemplo, a palavra menino está no masculino, mas ela pode sofrer alterações e mudar para o sexo feminino, que no caso seria menina. Outra forma de fazer essa mudança, do masculino para o feminino. Palavrinha homem representa um ser do sexo masculino. Se eu disser mulher, eu vou estar me referindo ao gênero feminino. É um nome que eu estou atribuindo ao ser e que sofreu modificações. Essas modificações eu chamo de flexões, e quando eu falo de flexão de gênero, eu estou falando de mudar a palavrinha do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. Flexão de número é quando uma palavrinha ela vai mudar do singular para o plural ou do plural para o singular. Por exemplo, palavra casa, eu me refiro a uma única casa, então ela está no singular. Se eu digo casas, eu me refiro a mais de uma casa, então ela está no plural. Então, eu passei uma palavra do singular para o plural, então eu tenho a flexão, a mudança que eu chamo de número. E quando eu estou falando da flexão de grau, é quando ela muda do normal para o aumentativo, do normal para o diminutivo. Uma palavra normal, casa,
ela está na sua grafia normal. Ela vai sofrer flexão de grau se ela aumentar. Casarão, casa grande, casa enorme. Eu aumentei, né, o grau dessa palavra. Então, eu mudei do normal para o aumentativo. Então, ela sofreu uma mudança, uma flexão de grau. Se eu digo casinha, casebre, eu mudei a palavra casa para o diminutivo. Então, ela sofreu uma flexão de grau no diminutivo, certo? Então, quando vocês ouvirem palavrinha variável, é que ela pode sofrer modificações em gênero, feminino, masculino, em número, singular, plural e grau, normal, aumentativo, diminutivo. Os substantivos, eles possuem classificações de acordo com a forma qual eles se apresentam. Então, nós vamos iniciar aí com um substantivo simples. Substantivo simples vai ser aquele que vai possuir um único radical em sua estrutura. O que é isso? Uma única palavra. Então, toda palavrinha que está atribuindo ou dando nome ao ser, que é formada por um único radical, uma única palavra, eu tenho um substantivo simples. Tem alguns exemplos aí, ó. Cama, só tem uma palavra, ou seja, um radical, atribuindo nome a um ser. Menino, do mesmo jeito, uma única palavra, um único radical, atribuindo nome ao ser. Pedro, lá no finalzinho, né? Ele está atribuindo nome a um ser, também formado por um único radical, por uma única palavra, então substantivo simples. Substantivo composto vai ser aquele que vai possuir dois ou mais radicais em sua estrutura, ou seja, duas palavrinhas, né? Ele vai ser formado por duas palavras para atribuir nome a um único ser. Por exemplo, guarda-chuva. Eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra chuva. Duas palavras diferentes formando um único ser, ou seja, dois radicais. Então, eu tenho um substantivo composto. A palavra couve-flor. Eu tenho a palavra couve e tenho a palavra flor. Peguei, juntei as duas palavrinhas para atribuir nome a um único ser. Esse nome, né, esses dois termos aí, por estar em única palavra e eu utilizando dois radicais, eu tenho um substantivo composto. Guarda-roupa, eu tenho uma, duas palavrinhas, dois radicais. Então, substantivo composto. Cuidado, pessoal. Às vezes a palavra ela é um substantivo composto, mas ela não tem o hífen separando uma palavra da outra, como o caso da palavra girassol. A palavra girassol ela é formada pelo processo de composição por justaposição, conteúdo do ano passado. Eu peguei a palavrinha gira, peguei a palavrinha sol, formei a palavra girassol. Então, ela possui dois radicais, ou seja, duas palavras atribuindo o nome a um ser. Então, é considerado um substantivo composto. Então, substantivo simples, um único radical, uma única palavra. Substantivo composto, dois ou mais radicais, duas palavrinhas atribuindo o nome aos seres. Substantivos, eles podem ser primitivos e derivados. Primitivos, primeiro. O termo primitivo vem de primeiro. Então, os substantivos primitivos, eles vão ser palavras que não foram formadas a partir de nenhuma outra palavra que já exista, como, por exemplo, pedra, ferro, jardim, livro, terra. Elas são palavras primitivas, porque elas não surgiram de palavras que já existissem, ao contrário dos derivados. Os derivados, eles vão ser aquelas palavrinhas que vão ser formadas justamente por palavras que já existem, no caso, as palavras primitivas. Ou seja, por exemplo, a palavra pedra é primitiva, um substantivo primitivo, ela não surgiu partindo de nenhuma outra. Já a palavra pedreiro, pedraria, pedregulho surgiram da palavra pedra. Então, são considerados substantivos derivados, porque surgiram de uma palavra que já existia. A palavra ferro é uma palavra primitiva, porque ela não surgiu de nenhuma outra palavra já existente. Já a palavra ferreiro, ferradura, ferragem surgem da palavra ferro.
Então, por isso, são considerados substantivos derivados, assim como jardinagem, jardineiro, surgem da palavra jardim, a palavra livraria, livreiro, livrinho, que surgem da palavra livro, a palavra terreiro, terreno, terremoto, que surgem da palavra terra. Então, primitivo é a palavra primeira, ou seja, ela não surge de nenhuma outra palavra já existente. Derivados vão surgir das palavras que já existem, ou seja, surgem a partir das palavras primitivas. Concreto e abstrato. Substantivo concreto vai ser aquele que ele não vai precisar da existência de algo ou de alguém para poder se manifestar, para poder existir. E ele possui uma forma física definida. Como assim, Rose? Todo o ser que existe, independente de outro, ele não precisa de outro para se manifestar, como, por exemplo, uma cadeira, ele não precisa de outra pessoa para se manifestar. Um lápis, uma caneta, uma cobra, Brasília, por exemplo, e possui forma fixa física definida. Se eu pedir para toda pessoa que desenhar um homem para mim, vai aparecer um bonequinho com aspectos masculinos. Então, ele possui uma forma física definida. E alguns seres imaginários que, mesmo não existindo, possuem forma física definida, é o caso do saci, do fantasma, da bruxa, da fada. Eles são considerados substantivos concretos, porque possuem forma física definida. Se eu pedir para vocês aqui desenharem para mim um saci ou me descreverem um saci, todo mundo vai atribuir as mesmas características, a mesma forma física a esse ser. Um meninozinho, negrinho, com cachimbo na boca, com gorro na cabeça, que pula de uma perna só. Então, o substantivo concreto, ele não precisa de forma nenhuma de outro ser para existir. Ele existe e possui uma forma física definida. Já no caso do substantivo abstrato, ele vai precisar, ele só existe se tiver uma outra pessoa, um outro ser que manifeste, certo? Para que ele possa existir. Os substantivos abstratos, geralmente, eles são sentimentos, emoções, estados, dos seres. Por exemplo, vida. A vida, ela só vai existir se tiver outro ser para que possa fazê-la manifestar. A tristeza, o amor, a saudade, da mesma forma. Só é possível existir se tiver um ser que manifeste, esses sentimentos, essas emoções e esses estados. Então, nós dizemos que os substantivos abstratos, eles se resumem em sentimentos, emoções e estados de um ser, certo? Substantivo, ele pode também ser comum e próprio. O substantivo comum, ele vai ser aquele que vai generalizar. Ele vai tratar os seres de forma geral, o todo. Já o substantivo próprio, ele especifica, ele torna particular. Por exemplo, se eu digo caneta, eu estou me referindo a todas as canetas de todo o mundo. Agora, se eu digo compacto, Bic, eu estou especificando. Eu estou dizendo que tipo de caneta é ela. Se eu especifico, eu tenho um substantivo próprio. Então, caneta, quando eu trato de todo, é substantivo comum. A marca, compacto, é próprio. Da mesma forma, refrigerante. Eu me refiro a todos os refrigerantes da face da Terra. Porém, se eu digo Coca-Cola, eu estou especificando, eu estou dizendo que tipo de refrigerante é aquele. Se eu especifico, se eu particularizo, eu tenho um substantivo próprio. Os substantivos próprios, eles são mais fáceis de identificar porque, na realidade, eles vão ser nomes de lugares, nomes de pessoas, marcas, ou seja, algo que eu torno particular. Se eu digo pessoas, eu estou me referindo a todas as pessoas do planeta. Agora, se eu especifico Rodrigo, eu estou
determinando, eu estou particularizando uma pessoa entre o todo. Então, substantivo próprio. Todo o substantivo próprio, pessoal, ele vai ser grafado, ele vai ser escrito com letra maiúscula, certo? Não esqueçam deste detalhe. Comum generaliza, trata o todo. Próprio especifica, particulariza. Nome de lugar, de pessoas, de marca. E nós temos os substantivos coletivos, são aqueles que vão representar aí um grupo de um mesmo ser, de uma mesma espécie. Então, quando eu me refiro a um grupo de aves, eu estou me referindo a um bando, né? Se eu me refiro a vários aviões, eu estou atribuindo o nome de esquadrão, de esquadra, de esquadrilha. Um grupo de ator, vou chamar de elenco. Um grupo de boi, vou chamar de boiada, né, de absana, de armento, o mais conhecido aí é boiada, de chaves, molho, de lobos, alcateia, de ilhas, arquipélagos. Então, quando eu tenho um grupo de um mesmo ser, eu vou atribuir um nome a esse grupo. E esse nome que eu atribuo a esse grupo é que vai ser chamado de substantivo coletivo. Então, vamos lá, recapitulando. Os substantivos eles podem ser classificados em simples, quando possui um único radical, uma única palavra para dar nome ao ser. Substantivo composto, ele vai possuir dois ou mais radicais, ou seja, duas ou mais palavras, para atribuir nome ao ser. Primitivo são aquelas palavrinhas que não surgem de outras, elas são as primeiras, né? Substantivos derivados vão ser aquelas palavrinhas que vão surgir partindo das palavras primitivas. Por exemplo, ferro, ferreiro, pedra, pedreiro, né? Substantivo concreto vai ser aquele que vai possuir uma forma física definida e que não precisa de outro ser para se manifestar. Já o substantivo abstrato, ele não possui forma física definida e precisa de outro ser para se manifestar. Se resume em sentimentos, emoções, né? Estado de espírito. Comum é aquele que eu trato o todo, né? Eu generalizo. Substantivo próprio é aquele que eu especifico, que eu torno particular, como nome de pessoas, lugares e marcas. E os substantivos coletivos vão ser aqueles substantivos que vão representar grupos, seres de uma mesma espécie. Só uma observação, pessoal. Não é porque um substantivo ele recebe uma classificação que ele vai possuir somente uma. Vamos aqui. Por exemplo, o substantivo Pedro é o nome de uma pessoa. Automaticamente eu classificaria ele como um substantivo próprio. Porém, a palavra Pedro, ela possui apenas um radical. Ela é formada por uma única palavra, então ela também é um substantivo simples. A palavra Pedro, ela possui forma física definida, ela não precisa de um ser para existir, então também é chamado de substantivo concreto. Então, a palavrinha Pedro, ela é um substantivo simples, porque possui uma única palavra, um único radical. É um substantivo concreto, porque não precisa de outro ser para existir, e é um substantivo próprio, porque especifica, é nome de pessoa. Outro exemplo, palavrinha pé de moleque. É considerado um substantivo composto, porque eu tenho uma, duas, três palavrinhas formando o meu ser, certo? Então, eu tenho três radicais. É considerado concreto porque possui forma física definida e não precisa de outro ser para se manifestar. E é comum, porque eu me refiro a todos os pés de moleques, certo? Da face da terra, que é um doce. Felicidade. Felicidade é um substantivo simples porque possui uma única palavrinha. É um substantivo abstrato, porque precisa de outro ser para existir, é um sentimento, e é derivado porque surgiu da palavra feliz.
Então, o substantivo ele pode receber mais de uma classificação de acordo com a estrutura que ele está formado. Agora, pessoal, nós vamos entrar na flexão de gêneros dos substantivos, certo? Eu quero muita atenção nessa parte, porque é assim, o que é a flexão de gênero? Flexão de gênero é quando eu consigo modificar uma palavrinha do feminino para o masculino ou do masculino para o feminino, certo? Então, os substantivos, quanto ao gênero, ele vai ser classificado de duas formas. Eles vão ser classificados como substantivos biformes e substantivos uniformes. A palavra bi, dois, uni, um. Então, substantivos biformes. Não esqueçam que nós estamos falando de gênero, feminino, masculino. Então, substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas para indicar o gênero, uma para o feminino e outra para o masculino. Alguns substantivos, eles já vão possuir, vamos chamar de parzinhos. Por exemplo, masculino de menino, menina. Eu mudei apenas o O e o A. A palavra boneco no masculino, boneca no feminino. Para mudar o gênero, só troquei o A e o O. No caso da palavra gato, da mesma forma, eu só troquei as desinências O pelas desinências A. Só que tem casos que a palavra ela se muda, ela transforma-se totalmente. Por exemplo, o masculino, boi. Qual é o feminino de boi? Vaca. Então, existe uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Carneiro, ovelha. Carneiro masculino, feminino, ovelha. Então, existe uma forma para determinar um ser no masculino e existe uma forma diferente para especificar o feminino. Então, eu digo que quando isso acontece, que o meu substantivo ele é biforme, possui um jeito para o feminino, um jeito para o masculino. Por exemplo, bode masculino, cabra feminino, um jeito para o masculino, um jeito para o feminino. Cavalheiro, homem educado, masculino, dama, né, feminino. Genro, masculino, nora, feminino. Cavaleiro, sem o LH, é aquele que monta em cavalo. Masculino, amazona, feminino. Pai, masculino, mãe, feminino. Então, existe uma forma para representar o masculino e uma forma para representar o feminino. Então, eu digo que isso são substantivos biformes, duas formas, uma para o gênero masculino, outra para o gênero feminino. Mas o nosso substantivo ele ainda pode ser uniforme, que ele vai apresentar uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. É uma única palavrinha que vai servir tanto para o masculino como para o feminino, ela não muda. Quando o meu substantivo ele for uniforme, ele ainda vai se subdividir em comum de dois, sobrecomuns e epicênios. Então, substantivo quanto flexão de gênero, mudar a palavrinha do feminino para o masculino. Ele pode ser substantivos biforme, que vai possuir um jeito para o masculino, um jeito para o feminino, e ele pode ser um substantivo uniforme, que vai possuir uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Quando ele for um substantivo uniforme, ele vai se dividir em comum de dois, sobrecomuns e epicênios. O comum de dois, eu vou conseguir diferenciar se o meu substantivo ele é feminino ou masculino, porque quando essa palavrinha, substantivo, ele for comum de dois, ele vai permitir que eu coloque na frente dela o artigo ou um pronome que especifique para mim se a palavra é masculina ou feminina. Por exemplo, capitalista. Observem que é a mesma palavra, tanto no masculino como no feminino.
Como é que eu sei que esse é masculino e essa é feminino? Quando eu acrescento o artigo, ó, o capitalista, eu sei que eu estou me referindo a um ser masculino. A capitalista, eu sei que eu estou me referindo a um ser feminino. Estudante, do mesmo jeito. A palavra estudante é considerada um substantivo uniforme, porque é tanto estudante para o masculino como estudante para o feminino, o que me permite saber se é homem ou mulher. O artigo. O estudante, eu me refiro a um ser masculino. A estudante, eu me refiro a um ser feminino. Cliente, da mesma forma, a palavra cliente tanto serve para o masculino quanto serve para o feminino. Observem que a palavra ela não muda. Se eu acrescentar o artigo o, na frente da palavra cliente, eu vou ter um ser masculino, o cliente. No caso do feminino, a cliente. Então, eu consigo determinar se é masculino ou feminino com um acréscimo, colocando o artigo ou um pronome antes do substantivo. Se eu digo dentista, tanto serve para o masculino como para o feminino. Acrescentei o artigo o, então eu tenho, o masculino, o dentista. Se eu acrescento o artigo a, eu tenho a dentista, então feminino. Isso também pode ser feito com alguns pronomes. Se eu digo aquele estudante, aquela estudante, eu consigo também determinar se é masculino ou feminino. Então, substantivo uniforme comum de dois. São aqueles que eu vou diferenciar se está no masculino ou no feminino, colocando um artigo, o o e o a, antes da minha palavrinha, antes do meu substantivo, porque eles admitem que isso aconteça. Sobrecomuns são aqueles substantivos uniformes que também vão ter a mesma forma, a palavrinha ela tem a mesma forma tanto para o masculino como para o feminino. Diferente do comum de dois, essas palavrinhas elas não vão admitir a introdução de um artigo ou de um termo que determine se está no feminino ou no masculino. Elas vão ser da mesma forma, tanto para o feminino como o masculino. Rose, mas como é que eu vou identificar se é masculino ou feminino? Vai depender do contexto onde essa palavra estiver introduzida. Então, a palavrinha, por exemplo, a criança. É a criança tanto para o feminino como para o masculino. Já possui o artigo feminino, porque a palavra criança é uma palavra feminina. Não existe o criança como substantivo. Então, eu uso a mesma forma para representar um ser do sexo feminino como um ser do sexo masculino. A palavra, o substantivo indivíduo, da mesma forma, é o indivíduo, tanto para o masculino como para o feminino, não se muda. A testemunha, da mesma forma, eu tenho uma palavrinha, um substantivo, que é um substantivo feminino, porque recebe o artigo a, porém vai servir tanto para o feminino como para o masculino. Cuidado! Existe a palavra o testemunho, ou a palavra somente testemunho. Testemunho não é masculino da palavra testemunha. Testemunho é o ato de testemunhar, de falar, certo? E testemunha é a pessoa que fala, que depõe. A pessoa, da mesma forma, a palavra pessoa é um substantivo que vai ser atribuído tanto para o masculino como para o feminino. A pessoa não tem como colocar um artigo ou outra palavra que especifique ou determine se esse gênero é feminino ou masculino. E o cônjuge, da mesma forma, é o cônjuge tanto para o masculino como para o feminino. Então, voltando.
Substantivos uniformes são aqueles que a palavrinha, o substantivo, ele não muda. Ele é da mesma forma tanto para o feminino como para o masculino. Porém, quando ele é um substantivo comum de dois, ele vai admitir o artigo, o O para o masculino e o A para o feminino na frente do substantivo. Já o sobrecomum, ele vai ser uma única forma, tanto para o feminino como para o masculino. A criança, o indivíduo, a testemunha, a pessoa, o cônjuge, não muda. Essa é uma única forma para representar os dois gêneros. Nós ainda temos os substantivos uniformes chamados de epicenos. Os substantivos epicenos, eles só vão ser utilizados em animais. E o que é isso? É quando eu, diferente, por exemplo, do cavalo, que é o masculino, eu tenho a égua para o feminino, tem animais que eu não tenho, certo? Nomenclaturas diferentes. Como, por exemplo, o peixe. É peixe para o masculino, peixe para o feminino. Como é que eu identifico se é feminino ou masculino? Acrescentando a palavrinha macho e a palavrinha fêmea. Peixe macho para o masculino, peixe fêmea para o feminino. Da mesma forma, a palavra cobra. É um substantivo uniforme, é cobra, tanto para o masculino como para o feminino. Não existe cobra e cobro, é cobra para os dois. Então, para diferenciar o gênero, eu acrescento a palavra macho e a palavra fêmea. Cobra macho, masculino, cobra fêmea, feminino. Assim como a coruja, coruja macho, coruja fêmea, onça macho, onça fêmea. Lembrando que os substantivos epicenos, os que são epicenos, eles só são utilizados em animais. Eu acrescento a partículazinha macho e a partícula fêmea na frente daqueles animais que não são biformes, ou seja, aqueles que não possuem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Bom, pessoal, ficamos aqui com a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, eu vou explicar para vocês a flexão de número e a flexão de grau dos substantivos. Tenham bons estudos, espero que tenha ficado claro.